A Revolução dos Bichos. Minha mãe achou capa engraçado. Porque eu tô fresh, mentos fresh. George Orwell realmente sabe fazer a gente odiar a humanidade. Eu mesmo. Logo no início do livro, os animais se rebelam contra o dono da fazenda, o Sr. Jones. Eles acabam estabelecendo um sistema de igualdade e liberdade. Os porcos, alegando serem mais espertos que os demais animais, se tornam líderes da revolução. Eu não quero dar muito spoiler do que vai acontecer, mas vai acontecer, então fica aí o aviso. Conforme a história continua, os animais escreveram 7 mandamentos para a Granja dos Bichos, como ficou o nome. Sim, eles aprenderam a escrever. Quer dizer, só os porcos por enquanto. Os mandamentos são: qualquer coisa que andar sobre 2 pernas é inimigo. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. E finalmente o 7º mandamento: todos os animais são iguais. E os animais começaram a trabalhar por eles mesmos, aumentando muito a produção de alimentos. Mas os porcos queriam cada vez mais, dizendo que era muito trabalhoso liderar todos aqueles animais. Os porcos decidiram que apenas eles podiam tomar leite e comer maçã, porque essas comidas tinham os nutrientes necessários para comandar um país, e os outros animais não iam precisar disso. Também tem alguma coisa de um atentado que o tal de Napoleão fez contra um bola de neve e também um sequestro de cachorros, mas isso fica para outro dia, vamos? O porco Napoleão era basicamente um ditador, ele comandava tudo e todos naquela fazenda. Com o passar do tempo, os animais ficaram insatisfeitos com o governo de Napoleão. Ele estava reduzindo a quantidade de alimentos e aumentando as horas de trabalho para cada animal. Por quê? Ué, eu não falei não? O Napoleão estava vendendo parte da produção de alimentos para as fazendas em volta em troca de dinheiro e materiais de construção. Igual o Jones fazia antes. Daí vocês vêm e me perguntam: ai, mas isso não é contra o 1º mandamento? Sim, mas e daí? De qualquer jeito, os porcos quebraram alguns outros mandamentos, então que tal dar uma atualizada neles, né? Ah, bem melhor. Inclusive, os animais nem perceberam a diferença direito, a memória deles é tão fraca. Agora, onde é que eu tava mesmo? Sim, as galinhas principalmente não estavam nada felizes pela quantidade de ovos que elas tinham que botar. Então elas bolaram a própria revolução contra o Napoleão. Os cães de guarda dele foram lá e mataram a maioria das galinhas. Foi aí que os cachorros foram parar, agora faz sentido. Enfim, um dos animais mais fiéis a Napoleão era um cavalo chamado Sansão. Deve estar pensando que ele era o pior cavalo de todos. Afinal de contas, ele era amigo do ditador, mas na realidade ele era o melhor personagem do livro. Trabalhava até a exaustão, dúzias e dúzias de horas por dia, só para ajudar os outros animais que não conseguiam aguentar toda essa carga horária. E se já não bastava trabalhar para compensar a hora dos outros, ele acordava 1 hora antes todo dia para conseguir trabalhar ainda mais. O lema desse cara era: trabalharei ainda mais. Sem dúvidas o boneco mais honrado de toda a história. O Sansão amava muito o governo do Napoleão, afinal de contas foi o Napoleão que tirou o Jones da fazenda, e ninguém queria ele de volta. Tá, claro, não foi o Napoleão que tirou ele da fazenda, foi toda a revolução, a guerrinha lá no começo, blá 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 blá. Mas enfim, né? Em certo momento do livro, começou a ser construído um moinho. O Sansão, já que ele era um dos mais fortes daquela fazenda, pegava pedras de uma pedreira que tinha ali perto e trazia pro lugar certo para montar o moinho. Em um dos dias de trabalho, ele acabou tendo um acidente e várias pedras caíram sobre ele. Napoleão rapidamente chamou uma ambulância, que na real era uma carroça, mas, bem... sim, a ambulância era conduzida por humano. Tá, é uma coisa meio proibida naquela fazenda, mas é uma situação de extrema urgência, né, gente? Qual é que é? Quando a ambulância chegou, todos os animais correram atrás dela para se despedirem do Sansão enquanto ele tava lá no hospital. Foi quando um outro cavalo, Benjamin, viu que tinha escrito do ladinho ali da carroça. Tava escrito, como é que é? Eu não consigo ler. Matadouro de cavalos. Parece certo. Os animais começaram a gritar chamando pelo Sansão e pedindo para os cavalos que puxavam a carroça pararem. Mas eles não pararam, eles eram ignorantes e burros e só conseguiam olhar pro chão tristes e tristes. Sansão até apareceu na pequena janelinha que tinha na porta, mas logo ele sumiu. Ele até tentou dar coices para quebrar aquela carroça e poder fugir. Talvez anos atrás, quando ele tinha toda aquela força, ele conseguiria, mas agora ele estava muito fraco. Os sons das batidas que ele dava logo se dissiparam e se ensurdeceram. 3 dias depois desse acontecimento, um dos porcos do Napoleão, o Garganta, veio com uma notícia de que o Sansão morreu no hospital veterinário e que ele teve o melhor atendimento possível lá. Também disse que esteve no seu lado nos últimos instantes e que suas últimas palavras foram: Napoleão sempre tem razão, que era mais um dos lemas dele. E pra concluir, o Garganta falou que a carroça tinha sido comprada por um veterinário vegetariano, que ainda não tinha removido o letreiro do antigo carniceiro, que era o dono da carroça. E os animais ficaram aliviados com essa notícia, já que o amigo deles não foi morto, mas sim morreu de causas naturais. A partir daqui eu comecei a pensar um pouco sobre o que aconteceu. O bicho mais fiel ao governo, que
que sempre dava o máximo de si, foi abandonado por seu líder. E os animais simplesmente não tinham como perceber tudo o que estava acontecendo, como eles estavam sendo usados cada vez mais. Chegou a um ponto onde eles trabalhavam mais na revolução do que quando eram escravizados por Jones. E sempre quando tentavam arrumar as coisas, o governo dos porcos ia lá e os punham no lugar. E quando percebiam que tinha alguma coisa de errado, os porcos inventavam desculpas para mascarar a situação, como foi com a revolução das galinhas, por exemplo. Pior é pensar que nada disso mudou no final do livro. Se tu não percebeu, os porcos se tornaram os humanos. Eles foram desde beber cachaça até fazer um jantar com os donos das fazendas em volta. Desde o início da revolução, tudo foi para se separar dos seres humanos, dos métodos cruéis e insensíveis que o Jones aplicava. Afinal, eles próprios não sabiam lidar com a liderança. Eu realmente recomendo ler o livro. Ele é super curtinho, bem fácil de se entender. Isso sem falar que eu contei a história que nem um idiota. Então os momentos marcantes, como a morte do Sansão ou a Revolução das Galinhas, vão te pegar de surpresa e vai ser muito bom. No fim, esse foi o meu jeitinho de dizer o que eu achei da história. Até nunca mais e vai tomar no teu cu. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite. É.